Hoje em dia todo mundo conhece o Mickey. Ele se tornou um dos maiores símbolos da indústria do entretenimento americano e do capitalismo de todos os tempos. Todo mundo conhece o famoso rato de macacão vermelho, que só seu nome deve valer um país inteiro. E nos mais de 100 anos do rato da Disney, diversos filmes dele já foram escritos e criados, e estão disponíveis em meios legais e oficiais da Disney. Bem, todos menos um. Sem dúvida, uma das coisas que a internet mais tem são as famosas creepypastas. Slenderman, Jeff the Killer ou o suicídio do Lula Molusco são exemplos das mais famosas. Eu mesmo já fiz um vídeo sobre uma delas e é algo realmente muito intrigante, como a internet adora histórias fantasiosas sobre episódios macabros de desenhos infantis. Porém, em 2007, uma história que parecia muito com uma creepypasta apareceu na internet, e desta vez com um personagem muito estranho para ter uma creepypasta sobre o Mickey. Um dos mais famosos historiadores de coisas da Disney, chamado Jim Korkis, publicou um artigo em um fórum chamado Mouse Planet que falava sobre um curta do Mickey, onde ele entrava para o exército americano, entrava em um batalhão que ia para o Vietnã lutar na guerra, e durante essa guerra ele tomava um tiro e morria. Para caso você não saiba o que foi a Guerra do Vietnã, foi uma guerra entre o Vietnã do Sul e o Vietnã do Norte. As coisas importantes que você tem que saber sobre essa guerra é que o Vietnã do Norte foi apoiado pelos países comunistas, como a China e a antiga União Soviética. Já o Vietnã do Sul foi apoiado pelos países anticomunistas, como os Estados Unidos e a Coreia do Sul. Então, essa guerra toda acabou sendo algo menos associado ao conflito entre os dois Vietnãs e mais um conflito entre o comunismo e o anticomunismo. E segundo Jim, no curta, o Mickey foi lutar nessa guerra pelo lado do Vietnã do Sul. Jim disse que havia visto esse curta mais ou menos nos anos 60 e que o curta havia sido perdido com o tempo. Segundo ele, era um filme em preto e branco feito independentemente, no molde de animações antigas, 16mm. Algo que deixou tudo isso mais estranho era que Jim era alguém com uma certa relevância e influência na Disney, e mesmo assim ele não conseguiria achar esse curta em lugar nenhum. E nenhum dos seus contatos da Disney sabia onde ele poderia achar esse curta. Tudo isso deixou essa história com um ar misterioso, o que realmente parecia muito uma lenda urbana, ou uma creepypasta, como já dito anteriormente. Por causa dessa história ser muito curiosa e estranha, muitos blogs da época noticiaram e tentaram procurar por esse filme. Um deles foi o The Black Ring Diaries. O post que havia nesse blog falava sobre a sinopse descrita por Jim e adicionava a informação descoberta que supostamente o curta havia sido feito para o festival francês chamado Festival da Arte de Raiva. O Festival Francês da Arte de Raiva é um festival que retrata obras e produções que falem sobre a guerra e visões sobre o que é a guerra e qual é o sentimento de uma guerra. Então, esse curta do Mickey deveria ser associado a alguma guerra, por isso eles escolheram a Guerra do Vietnã. Porém, depois de alguns meses que o post do The Black Ring Diaries foi postado, o post foi editado e adicionado algumas imagens muito importantes sobre o curta. Uma delas era a capa de uma revista francesa com o nome de Bon Anniversaire Mickey, que em português seria Bom Aniversário Mickey. Junto com essas imagens que achamos da capa, nós achamos também algumas imagens do curta, alguns frames. Nós descobrimos junto com esses frames qual seria o nome do curta. Short Subject, assunto breve. Incrivelmente, o curta nunca se chamou Mickey at Vietnam, foi apenas o nome popular que ele ganhou. Jim havia se lembrado das coisas certas. O curta realmente tinha sido feito nos anos 60, mais especificamente em 1967. O curta também era em 16mm, dava para ver pela qualidade e pela diagramação dos quadros que nós tínhamos. E ele havia sido animado propositalmente num estilo Disney antiga. Os criadores desse curta também foram descobertos. Eram Whitney Lee Savage e Milton Glaser. O curta havia sido feito como um protesto contra a Guerra do Vietnã. O motivo de terem que fazer um protesto sobre essa guerra é porque durante toda a guerra,
Os Estados Unidos nunca foram os mocinhos e nunca quiseram ajudar de verdade o Vietnã do Sul. O mesmo para os soviéticos. Eles apenas estavam lutando ou para impedir o comunismo por parte dos estadunidenses ou tentando emplacar o comunismo no mundo por parte dos soviéticos. A guerra entre os dois Vietnãs foi apenas um pretexto para iniciar essa guerra que seria inevitável. A utilização do Mickey no curta era porque ele representava a inocência dos Estados Unidos, e ver ele morrer em menos de segundos serviria para demonstrar terríveis coisas que essa guerra pode gerar. Mesmo que eles tivessem achado o nome, criadores, plots e até imagens do curta, ninguém sabia onde poderíamos achar esse curta, e devido a essa situação, duas suposições se tornam plausíveis. Uma é de que o curta não havia sido mundialmente comercializado e que existiam apenas poucas cópias de hoje em dia, que ou foram destruídas ou estão com pessoas espalhadas pelo mundo. A segunda suposição seria que a própria Disney comprou todas as cópias existentes para poder apagar esse curta e a manchada imagem do Mickey e junto a da própria Disney. Então, a busca por esse curta estava realmente bem complicada, porque além de não sabermos onde poderíamos achar, nós não sabíamos nem se existiam ainda cópias verdadeiras e ainda intactas até hoje. Então, é aberta uma discussão no 4chan sobre mídias perdidas, e um dos tópicos mais importantes era de Mickey at Vietnam. O pessoal do 4chan descobriu algumas coisas realmente muito importantes, como que sim, ainda existiam cópias do curta que foram guardadas pelos organizadores do festival. Porém, obviamente esses curtas e essas mídias eram todas fechadas para o público e exclusivas para o pessoal do festival. Os 4chaners decidiram contatar Adam Savage, o filho de um dos criadores do curta, e perguntar se ele ainda tinha alguma cópia do filme. Ele infelizmente disse que não. Ele se lembrava bastante do curta e confirmou que todas as suposições estavam certas. Ele havia visto esse curta diversas vezes na sua infância, porém ele não tinha mais nenhuma cópia do filme. Ele tentaria de tudo para achar alguém que tivesse, porém, infelizmente, ele não podia confirmar nada. Porém, após mais ou menos 6 anos, um aluno de uma faculdade americana de animação encontrou o filme nos arquivos de filmes antigos, dos quais a faculdade guardava. O mesmo aluno postou o curta na internet, porém, como o curta estava mudo, ele adicionou uma música com direitos autorais, fazendo que o curta fosse infelizmente apagado pelo próprio YouTube. Porém, felizmente diversas pessoas já haviam baixado o curta e fizeram o reupload, sem a música ou com uma música sem direitos autorais, tornando um curta que ficou perdido por mais de 40 anos, acessível para todos hoje em dia. Mas você ainda deve estar confuso do porquê de ser tão difícil de achar esse curta se aparentemente ele fez sucesso. Bem, o culpado disso foi realmente a Disney. A Disney realmente limitou a circulação desse curta, porém o motivo não foi por ter a imagem manchada pelo curta, e sim pelo Mickey ser recheado de direitos autorais, e quem fez o curta não tinha o direito de exibição do Mickey, então legalmente eles não poderiam usar o Mickey no curta. Felizmente, o curta não foi proibido de ser visto, apenas de ser comercializado em grande escala, o que preservou ele até o ano da achada, em 2013. O curta está disponível até hoje no YouTube, para quem quiser ver.
Eu realmente recomendo que você veja. É uma das peças animadas mais importantes de todos os tempos. Então vai lá ver o upload original. Eu acho até hoje uma ótima crítica às guerras e ele deveria ser definitivamente mais conhecido do que é. E sem dúvida vai ficar sempre marcado na história das animações. É uma das animações mais icônicas e mais lendárias de todos os tempos. Tem uma ótima mensagem, infelizmente, atual até hoje. Se você gostou e queria que eu fizesse mais vídeos nesse tipo, comenta aqui embaixo. Eu tô pensando em trazer algo bem grande, mais ou menos nessa pegada. Então se você apoia a ideia, comenta alguma coisa, me ajuda muito. Se você gostou do conteúdo, se inscreve. E se quiser ver outros vídeos meus, seria bem legal. Eu fiz um vídeo bem parecido com esse, não sobre uma coisa do Mickey ou uma mídia perdida, mas mais ou menos na mesma vibe desse aqui. Foi um tempo atrás, 2 meses atrás, mas é um vídeo muito bom. Se você quiser ver, tá aqui no card. Então é isso. A gente se vê por aí e falou!